pessoal! Estou muito feliz de estar aqui hoje com a Luísa Rubio, para mais um episódio do nosso podcast RH que Transforma. Eu sou a Alice, do Alicerce Educação, e trouxe aqui a Luísa para contar um pouquinho da experiência e da história dela. Lu, por favor, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre a Luísa na pessoa física, sua trajetória, sua carreira. Bom, eu sou a Luísa, eu sou diretora de RH da Nômade hoje. Vou compartilhar um pouquinho com você da minha história de vida, minha história profissional. E acho que a minha história ela começa com os meus pais, né? Meus pais que me incentivaram, que sempre falaram muito que eu tinha que estudar, que eu tinha que me desenvolver, que eu tinha que ser independente. E eu lembro de uma cena com a minha mãe que eu falei assim: mãe, me ensina a fazer macarrão. Ele vai ter, sei lá, uns 9 anos, 10 anos. Eu e minha irmã: me ensina a fazer macarrão. Minha mãe: não, você tem que estudar. Você não vai aprender a cozinhar, não. Primeiro você tem que saber estudar, ler, vai ler um livro, vai aprender. E minha vida sempre foi assim, né? Sempre muito buscando estudo, buscando conhecimento, buscando fazer coisas diferentes, buscando evoluir. Então, desde sempre, eu estudei muito. Acho que essa é um pouquinho da minha vida, da minha história, né? Meus pais me incentivaram, principalmente minha mãe, foi uma grande influenciadora da minha educação, de que eu sempre tenho que me desenvolver, sempre tenho que correr atrás das coisas. E aí eu comecei a trabalhar, né? Trabalhar para poder pagar a faculdade. Então eu trabalhava como analista de atendimento. Comecei lá faz alguns anos. E nesse momento eu falava, nossa, o que eu vou fazer, né? Qual caminho eu vou seguir? E aí eu tinha muitas possibilidades, né? Eu precisava trabalhar, pagar a faculdade, mas eu falava, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a me interessar pelo RH, né? Na empresa que eu estava, eu era analista de atendimento, abri um processo seletivo para a área de treinamento e desenvolvimento, que foi onde eu comecei minha carreira. Eu tentei passar nesse processo 2 vezes, não passei, fui passar na terceira vez, virei instrutora de treinamento, e aí construí toda a minha carreira no RH, né? Comecei como instrutora de treinamento, virei assistente, virei analista júnior, passei todas as etapas, né? Todo o pipeline da liderança eu segui. Analista júnior, analista pleno, analista sênior, especialista, coordenadora, gerente, até chegar à posição de diretora, isso aí em quase 15 anos de carreira dentro da área de recursos humanos. Nesses 15 anos, eu passei por várias situações, vários cases, passei por empresas grandes, trabalhei em startups, hoje eu estou numa startup, né? A Nomad é uma fintech, está buscando aí cada vez mais ter espaço, cada vez mais crescimento, né? A gente está bem no crescimento acelerado. Acho que esse é um pouquinho, resumo aí minha trajetória. Nesses 15 anos também, né, de carreira, acho que isso é legal falar, né? Falando de vida pessoal e profissional. É, eu sou casada há 12 anos, e, e eu tinha muito essa questão de, como eu veio da minha mãe, né? Você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tinha muito essa questão de, poxa, será que eu vou dar conta de ser mãe e profissional? Será? Então a maternidade me atravessou, assim. Então eu sempre adiava o sonho de ser mãe, né? Era um sonho, eu quero ser mãe. Mas será que agora? Então eu ia adiando esse sonho. Então espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E aí, depois de 8 anos de casada, né? 9 anos de casada, a gente falou, não, tá na hora, vamos ter um filho. E aí veio a Alice. A Alice que tem 2 anos e 8 meses, quase 3 anos aí. E hoje eu vejo o quanto eu tinha uma crença que era, eu não vou conseguir ser boa mãe, boa profissional, eu vou falhar em um dos dois. Então, por isso que eu ficava adiando, né? Me sabotava, eu ficava adiando esse sonho. E aí, hoje eu vejo que o quanto eu me enganava, porque hoje eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa profissional, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho, e acho que esse é um pouco da Luísa pessoa, da Luísa profissional. Então, a Luísa, ela é mãe, ela é filha da Cida e do Ademar, que não estão mais aqui, que estão lá no céu, né? Infelizmente não estão mais aqui comigo, mas acho que eles têm muito orgulho da minha história, da minha irmã também, né? Que tem uma irmã da Denise, esposa do Luciano, e profissional, dedicada, continuo seguindo aquilo de estudar, de que preciso me desenvolver, preciso crescer, preciso aprender, preciso ser curiosa, e acho que esse é um pouquinho da minha trajetória. Muito legal, adorei conhecer um pouco mais sobre você.
E a maternidade, ela desperta esse potencial na gente, né? A gente já equilibra vários pratinhos, aí quando vem a maternidade, a gente consegue equilibrar mais um ainda, né? Muito legal. E eu tenho uma pergunta aqui para você contar um pouco para a gente do que você acredita que são os desafios e as barreiras que o RH enfrenta hoje. Conta um pouco para a gente, na sua visão, claro, na sua experiência. Eu acho que o RH sempre tem desafios e barreiras, né? Acho que o primeiro, quando a gente fala, é a questão do desenvolvimento da liderança. Como é que o RH trabalha? Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente que é quais são as tendências de RH? E aí, o desenvolvimento de liderança está sempre ali. A gente tem constantemente buscando desenvolver liderança, desenvolver pessoas, desenvolver hard skills, né? Um outro ponto também, acho que é a cultura organizacional, que é como é que a gente dissemina a cultura. E aí, atrelado a esse desafio da cultura organizacional, a gente tem essa questão do trabalho híbrido, do trabalho remoto, né? Como é que as pessoas, como é que a gente coloca a cultura, sendo que as pessoas não estão, no caso da Nômade, por exemplo, a gente é remote first, então as pessoas não estão no escritório, as pessoas estão em casa. A gente tem alguns encontros, né? Mas como é que a gente dissemina essa cultura? E aí, uma coisa que vai puxando na outra, né? As pessoas estão em casa. Como é que está a saúde mental dessas pessoas, né? Tem gente que super trabalha bem em casa, tem gente que não se adaptou, tem gente que não que precisa de contato, precisa estar com as pessoas. Então, eu acho que tem alguns desafios. Os principais desafios, eu diria, são o desenvolvimento da liderança, a questão da cultura organizacional, como é que a gente pega e dissemina a cultura, e para mim o desafio ele é maior ainda quando a gente fala do ambiente remoto, o desafio da saúde mental e segurança psicológica, os princípios de ESG, cada vez a gente vem ouvindo falar mais, né, principalmente na questão quando fala de pessoas, né, como é que a gente envolve social, corporativo, governança, e hoje também o desafio da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, que é como é que a gente trabalha com empresas mais diversas, com empresas que praticam, de fato, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, porque a gente vê muito, fez uma vaga afirmativa, tá, mas qual é o objetivo? Como é que a gente causa impacto? Como é que a gente faz algo que que realmente seja relevante para poder alcançar o objetivo que a gente quer? Então, acho que são esses os principais desafios que a gente tem. Não, acho que não só no RH, não só na empresa que eu estou hoje, na empresa que eu estava anteriormente, empresa que eu trabalhei anteriormente também, eu tinha esses desafios que era liderança, cultura, saúde, diversidade. Então, assim, tem um leque de coisas para a gente abrir aí e que quando a gente olha também eles estão conectados, né? Com certeza, super conectados. Eu sempre falo que a inclusão ela vem antes da diversidade, né? Porque assim, muitas vezes não adianta você ter uma vaga afirmativa se a pessoa ela vai entrar naquela empresa e ela não vai ter uma inclusão, ela não vai ser aceita pela equipe, ela não vai ter realmente ali pertencimento. Então a gente sempre tem que trabalhar a inclusão antes de trabalhar a diversidade, porque a diversidade ela vem junto com a inclusão, né? Muito bacana. E vocês Exatamente. acharam alguma solução para a cultura remota? A gente vem trabalhando na cultura remota, e aí, olha só, a diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Aí a gente fala o quê? Quem vai receber essas pessoas? São os líderes. Então eu volto para desenvolvimento de liderança. Como é que eu formo esse líder para acolher, para criar um ambiente inclusivo, para criar um ambiente de segurança psicológica? Eu volto para a liderança. Quando eu falo de trabalho remoto, eu também volto para a liderança. Como é que esse líder está acompanhando as pessoas? Como é que esse líder desenvolve? Como é que esse líder olha para pessoas, para resultado, para o negócio? E tem um outro ponto que é, o líder também é uma pessoa, né? Então, como é que está a sobrecarga desse líder? E a posição de liderança, muitas vezes, é uma posição solitária. Então, a gente tem um papel enquanto time de pessoas, enquanto RH, de apoiar também esses líderes. Então, eu acho que as coisas estão conectadas e é um desafio porque não é uma coisa só, uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente precisa olhar para o todo. Legal, agora antes do nosso papo, a gente estava numa reunião de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. A gente tem um comitê na Nômade, né? A gente começou agora com esse comitê, estamos avançando aos poucos, a gente entende que é uma jornada, e a gente discutindo, né? Poxa, temos que incluir, tá, mas vamos incluir. E quem vai receber? E como vai tratar? Então tá, mas então, vamos olhar para o todo, vamos olhar para toda a jornada, vamos olhar, porque senão a gente começa a abrir um monte de caixinhas e a gente não começa, não finaliza, né? E acho que esse é um papel, a gente começar,
ter começo, meio e continuidade, né? Para não ficar abrir um monte de iniciativas aqui. Então tá, vamos trabalhar a iniciativa A, B, C, D, E, F, G, mas não dou continuidade nenhuma, eu só começo. Então, acho que esse é um desafio para a gente, enquanto time de RH também, né? O que a gente vai começar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai dar continuidade e que valor que a gente vai gerar, né? Porque senão a gente fica só fazendo um monte. Eu vejo muito RH. Eu tenho 1 milhão de coisas, tá? Mas qual valor você está gerando para o negócio? Qual valor você está gerando para a empresa, para a sociedade, para os colaboradores, né? Para todos os stakeholders que a gente tem. Então, vamos fazer menos ações, mas ações que sejam mais estruturadas, que gerem valor, que causem impacto. A gente tem um valor na Nômade que fala, queremos impacto. Então, qual o impacto que a gente vai gerar quando a gente faz isso, né? Qual o impacto que a gente gera quando a gente cria um comitê? É uma coisa que a gente falou, a gente não tinha comitê, foi uma coisa que a gente criou em novembro do ano passado. Poxa, a gente vai começar a discutir, então vamos criar um comitê. Acho que é isso, pequenas ações com continuidade que geram impacto, né? E aí a gente vai ver o resultado num todo. Legal, muito bom. Eu acho que a próxima pergunta tem muito a ver com a sua fala agora, que eu queria que você falasse um pouco como e por que você acredita que o RH pode transformar pessoas e empresas. Tá. Eu não acredito que o RH pode transformar. Eu acredito que o RH pode influenciar. Eu acho que a transformação ela vem de dentro, tanto das pessoas quanto das empresas. Então, eu acredito que a gente pode influenciar. A gente pode influenciar através de ferramentas, e acho que esse é o papel do RH, é de criar meios, criar ferramentas, criar condições para que as pessoas se desenvolvam e para que elas evoluam um pouco, né? Para que elas melhorem um pouco a cada dia, para que elas sejam melhores profissionais, melhores filhos e filhas, melhores pessoas. E eu acho que essa transformação do pouquinho, um pouquinho que a gente melhora a cada dia, a gente consegue se desenvolver, se transformar e influenciar o outro, né? Então, quando a gente fala de falar sobre letramento, por exemplo, né? Uma das ações que a gente tem no Comitê de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento é o letramento. Quando a gente fala, vamos fazer uma ação de letramento da liderança, das pessoas colaboradoras, o que eu vejo? Eu vejo que a gente vai influenciar uma pessoa, né, ali. A gente vai colocar energia para influenciar, no caso da Nômade, 280 pessoas, né? E cada pessoa que, poxa, me senti tocado, me senti transformado, vai levar aquilo para casa. E tem mais 5 pessoas em casa. Então, eu acredito muito nesse poder de influenciar, gerar meios, trazer ferramentas, trazer palestras, trazer conteúdo, trazer pontos que as pessoas se sintam reflexivas de, poxa, isso faz sentido. Como é que eu melhoro? Como é que eu mudo? Fez sentido para mim, então eu vou levar isso para minha casa e vou compartilhar isso com a minha filha, com meu filho, com meu parceiro, enfim. Acho que eu acredito muito nisso, de que é aos poucos e de que cada pessoa precisa se sentir, cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, né? Não adianta falar que eu vou fazer uma ação que vai impactar todo mundo. Não, eu vou fazer uma ação e pode ser que uma fala impacte uma pessoa, pode ser que uma reflexão impacte outra, pode ser que ninguém se sinta impactado. E acho que é isso também, é olhar para aquilo que a gente fez, nossa, isso aqui não ficou legal. Como é que a gente melhora essa ferramenta que a gente colocou, né? A gente fez um teste semana passada para testar um novo modelo de avaliação, de desempenho, tudo. E aí a gente terminou a reunião e falou, nossa, não foi bom, né? Isso aqui não ficou legal, como é que a gente pode fazer diferente? Ou vamos excluir, fazer de novo, não ficou legal. E tem coisas que a gente faz, que a gente fez um jogo semana passada para falar de cultura, né? Um dos desafios que a gente tem é cultura. E aí a gente criou um jogo internamente para falar dos valores, da cultura, de como é que isso conecta com a estratégia, de para onde a gente vai, que começava de quem somos, aonde estamos e para onde vamos, né, enquanto empresa. E aí, quando acabou o jogo, a gente falou, nossa, ficou muito legal. Isso ficou muito bom. Como é que a gente dissemina isso para as outras frentes também? Eu acho que esse é o papel do time de RH, do time de pessoas das empresas. Olhar e falar, como é que eu influencio as pessoas? Como é que eu gero engajamento? Como é que eu conecto com a cultura? Como é que eu desenvolvo? E, poxa, comecei essa ação. Essa ação não deu resultado? Descarta. Essa ação foi muito legal? Como é que eu evoluo e dou continuidade nela? Né? Porque às vezes a gente fica apegado às coisas
e não consegue sair daquilo, né? Tá pegado aqui a esse negócio que eu criei, esse formato. E acho que esse é um dos pontos que vale para todo RH. Não funcionou, modelo de agilidade, não funcionou, descarta e vai para o próximo, né? Não pode ficar Testa um outro apegado àquela jeito. ideia. Não pode ser apegado à ideia, ao que você fez. E é até engraçado, né? Ontem a gente teve uma reunião, a gente estava trabalhando uma ação que a gente ia fazer, aí de repente foi cancela. Aí cancelamos toda a ação. Foi bem interessante isso, porque cancela. E aí um outro diretor me ligou e falou assim: você não vai falar disso? Eu falei, não, cancelou, para mim tá tudo bem, eu não vou ficar. Não. Mas fui eu que dei a ideia. Não, alguém me falou, você gestou essa ideia por tanto tempo. Eu falei, tá tudo bem, eu gestei e não deu certo. Na verdade, não foi nem cancela, foi adia, né? Não vamos fazer agora, a gente vai fazer no final do ano e para mim tá tudo bem, né? Acho que essa questão de adaptabilidade, de flexibilidade, ela tá muito presente nos profissionais. E tem uma coisa que é do ego, né? Fui eu que fiz, fui eu que coloquei, fui eu que. E não fui eu, foi o time. E se fui eu, que legal, se não fui eu também que deu certo. É o ônus e o bônus das coisas darem certo, darem errado. E quando der errado, não foi que deu errado. Foi uma coisa que, para aquele momento, para aquela situação, o resultado não foi bom. Ou o resultado pode ser diferente. Como é que a gente tenta e pensa de novo um formato diferente de fazer? Acho que está muito no nosso mindset, ter um mindset de crescimento, ter um mindset de aprender com as coisas, de aprender com os erros, de errar e corrigir rápido e mudar a rota muito, muito, muito rapidamente. Só que isso é dolorido, né? Porque a gente fica apegado à ideia, a gente fica apegado ao que a gente fez, a gente fica, nossa, mas eu gastei minha energia, gastou. E tá tudo bem. E você vai usar aquilo como aprendizado para uma próxima experiência, tá tudo bem. Sim. E ainda mais em startup, né? Que a gente está começando, desenvolvendo processos, desenvolvendo cultura, está fazendo tudo do zero. Muitas vezes uma ideia que a gente achou que podia dar certo, não deu certo, ou é para depois, ou não é agora. Mas eu acho, Lu, que a gente vai ter que mudar o nome do nosso podcast para podcast que impacta, e não RH que impacta, e não RH que transforma. Que impacta, boa, gosto. Vou sugerir essa mudança aqui de nome do nosso podcast. Bom, você sabe que o Alicerce é uma empresa de educação. A gente foca, né, ali num problema grave da nossa sociedade, que é educação de base. Os números eles são muito alarmantes de educação no Brasil. E aí eu sempre tenho essa pergunta que fala um pouco sobre educação. E aí eu queria entender com você como que você acha que a educação de base impacta os novos candidatos e o trabalho dos colaboradores. Se é alguma coisa que você sente na sua trajetória, se você vê isso na empresa, na Nômade ou em outras empresas que você já passou. Eu acho que a educação de base, ela impacta muito, né? Porque a formação das pessoas são primeiro aquelas habilidades básicas, né? Cognitivas, saber ler, escrever, interpretar, né? Como a gente vê pessoas com problemas de interpretação, se eu não tenho o básico bem feito, né? A interpretação aí que vai conectar com pensamento crítico, com resolução de problemas. Se eu li um negócio, li um texto, li uma mensagem, interpretei de uma maneira errada, né? Isso vai afetar toda a construção raciocínio-lógica. Então, acho que primeiro tem esses pontos que são relacionados ao cognitivo, ao conhecimento, e isso impacta sim quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ela saber interpretar, ter um pensamento crítico, questionar, ter um raciocínio lógico para a solução de problemas, e a gente vê, tem esse ponto, poxa, mas isso é óbvio, tá? Mas é óbvio para você, não é óbvio para mim. Então, acho que tem um ponto aí na formação de base que é essencial para a gente poder ter o mesmo ponto de partida das pessoas, né? Então, acho que esse é o primeiro. Aí, quando a gente vai para um segundo ponto, a gente vai falar de desenvolvimento de soft skills, né? De habilidades sociais, como colaboração, a comunicação, como é que essa pessoa se comunica, inteligência emocional, e aí são pontos que a gente vem cada vez mais trabalhando no desenvolvimento das pessoas, né? Como é que eu me desenvolvo como é que eu desenvolvo inteligência emocional nos colaboradores, né? E acho que isso começa lá no base, né? Quando você faz o trabalho de escola, que tem um grupo lá que tá junto, como é que é isso, né? Quando você está ali no dia a dia, como que é? Você se comunica, que você apresenta,
que você colabora ou não colabora com as pessoas, como é que você dá feedback, como é que você troca, como é que você recebe feedback, porque isso é um ponto também, né? Se você não sabe receber feedback, você não vai conseguir se desenvolver e evoluir. Então, eu acho que esses pontos de social, de conhecimento, de habilidades sociais, soft skills, de habilidades cognitivas mesmo, eles afetam muito a entrada dos colaboradores, né? E acho que essa questão que eu fui muito incentivada pelos meus pais, que é essa curiosidade do você não sabe tudo, você nunca vai saber, então vai busque se desenvolver, né? Busque cada vez mais informação, é, desenvolvimento. Eu sempre estou fazendo um curso, né? Mesmo depois da Lisa, eu falei, não, eu tinha isso na cabeça, eu não vou conseguir estudar mais, eu consigo. Eu não vou conseguir ler, eu consigo. Ah, é menos do que eu li antes? Muito menos, mas não que parei de ler, continuo lendo, buscando informação, fazendo curso. Então, acho que incentivar essa busca contínua pelo desenvolvimento de que ninguém tira de você o conhecimento. Ninguém tira de você pensamento crítico, resolução de problemas, essas coisas não são tiradas de você. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais repertório você tem, melhor profissional você vai ser. E eu acho que isso começa na educação de base. Eu acho que isso começa enquanto você é incentivado pela tua família, pelo teus professores, pelo ambiente que você tá a buscar mais informação, a ser curioso e se desenvolver de uma maneira geral. Sim, concordo completamente. E a gente tem um problema no Brasil, né? Porque só valoriza a educação quem teve acesso a ela. Quem não teve acesso não entende o valor que ela tem, o valor transformacional de abrir portas, abrir oportunidades que só a educação traz. Concordo Exatamente. completamente com a sua fala, muito bacana. Bom, eu tenho mais algumas perguntinhas para você. Eu queria saber de você o que que você acha que é o ponto forte do RH da Nomad? É, Essa pergunta é bem interessante. O RH da Nomad tem 1 ano. Na verdade, eu estou 1 ano na Nomad, né? Então, o RH vem de antes, tinha outras pessoas antes, né? Mas vou falar por esse 1 ano, assim, e nesse 1 ano que a gente está construindo um time, a gente tem um time muito, muito unido, a gente tem um time engajado, a gente tem um time. Eu acho que o principal ponto hoje desse time é esse time não faz nada sozinho. Esse time não traz coisas prontas, né? Então, esse time busca ouvir as dores, esse time busca entender quais são os pontos e construir junto com as áreas parceiras. Então, a gente não, aqui temos uma solução de avaliação de desempenho. Não, a gente não tem uma solução de avaliação de desempenho. O mercado tem várias, o mercado oferece várias. Vamos entender aqui qual que funciona para a Nômade? Então, acho que é muito um trabalho de co-construção com as áreas parceiras. Eu acredito muito nesse trabalho de que a gente não vai trazer uma solução, a gente vai trazer alternativas e a gente vai discutir com as áreas que a gente atende, né, com as áreas parceiras, o que funciona e o que não funciona para a Nômade. Então, acho que esse é um dos principais pontos. A gente faz junto, a gente tem um espaço para construir, para colaborar. Eu diria que esse é o principal ponto e quando a gente traz alguma ação, a gente pensa, que problema que a gente está resolvendo? Que impacto que a gente está causando? Como é que a gente vai gerar impacto com isso aqui? Em alguns momentos, né, eu lembro quando a gente foi rodar uma pesquisa, mas por que a gente vai responder pesquisa? E aí a gente falava, porque a gente precisa, a gente conversou com as pessoas, falou, a gente vai responder essa pesquisa para a gente poder entender quais são os gaps. Não, mas já respondi 1 milhão, já passei por várias empresas, respondi, e não é feito nada com isso. Então, eu acho que é o construir junto e dar um retorno para as pessoas. Então, toda pesquisa que a gente faz, a gente dá um retorno. Olha, a gente fez essa pesquisa deu esse resultado, e com esse resultado a gente vai fazer isso. Né? Quando a gente fez a pesquisa de diversidade, olha, a gente fez a pesquisa de diversidade, o resultado foi esse, e a gente vai atacar essas frentes aqui. Essas outras frentes a gente não vai conseguir olhar agora. Então, é esse trabalho de construir junto, de ter as áreas como parceiras, de estar de colaboração mesmo, né? E de dar um retorno. Porque muitas vezes a gente vê um RH que vai lá, faz um monte de coisa, pergunta, enche as pessoas de perguntas, né? E não faz nada com aquilo. Ou até faz, mas não mostra o que está fazendo, né? Então, deixa eu te falar, olha, a gente fez isso, deu esse resultado a gente vai atuar com essa ação. E a gente vai seguir por esse caminho. Eu acho que falta um pouco disso, e acho que isso é um ponto forte na Nômade, na RH da Nômade.
Muito legal, muito bom saber disso. E eu acho que isso é realmente um desafio, porque a gente sempre vê pessoas reclamando, né? Poxa, eu fiz processo seletivo, deu 10 meses, a empresa não me respondeu se sim, se não. Então, acho que é o que as pessoas esperam, né? Assim, a gente dá feedback, a gente espera feedback, é uma troca. Muito bacana. Lu, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Eu queria que você compartilhasse um case com a gente sobre, né, o case que você da sua escolha, uma coisa que você gosta, uma realização que você queira compartilhar aqui. Ah, eu tenho alguns cases, mas acho que o case que eu mais gosto é o case de desenvolvimento da liderança, né? Na empresa que eu trabalhei anteriormente, na Eramax, eu, a gente criou um programa, né? O time de RH criou um programa para desenvolvimento de líderes, né? E esse programa ele tinha 4 pilares, né? Um pilar de desenvolvimento da liderança executiva, né? Então, os diretores, os gerentes sêniores, o desenvolvimento dos líderes de áreas e de negócios, né, os gerentes, coordenadores, o desenvolvimento de líderes que estão ali liderando a base, né, liderando o time na frente, na linha de frente da liderança, né, que é o primeiro nível de liderança, quando começa a liderar pessoas. Então, a gente tinha um programa bem estruturado para esses 3 níveis, onde a gente formava e desenvolvia pessoas, mas o meu xodó era o formação de líderes, que era, que era um programa que a gente fazia para formar quem quiser, eu quero participar. E era a formação de liderança de si mesmo, né? Que é a primeira liderança. Como é que eu vou liderar o outro se não lidero a mim mesmo? Então, a gente criou um programa de formação de liderança de si mesmo. Era um programa que durava um ano. Esse um ano a gente tinha encontros mensais com as pessoas para falar de autoconhecimento, para falar de inteligência emocional, para falar de adaptabilidade, de flexibilidade, para reforçar essa questão de soft skills. E depois, com o tempo, o que a gente foi vendo? Que conforme eu fiquei 5 anos na Maximilias, né? E nesses 5 anos a gente via que as pessoas que saíam, que viraram líderes e vieram do programa, eram líderes com melhor NPS, com melhores resultados. Então a gente formou muita gente boa, de muita gente que inclusive saiu depois e falava, nossa, eu levo tudo que eu aprendi no programa de formação de liderança até hoje na minha carreira. Eu tinha pessoas que não saíam da empresa e falavam assim, não, eu posso sair, recebi uma oportunidade, vou mudar de emprego, eu posso sair, mas posso continuar fazendo treinamento aqui? De pessoas que perguntavam isso, inclusive, falei, então, você saiu, você não pode mais fazer, é um benefício da empresa. Então, é um programa que eu tenho muito orgulho, porque a gente formou mesmo pessoas, assim, do zero, formou líderes, e não eram líderes para a empresa. É óbvio que depois tinham até uma intenção de vou formar muita gente, vou desenvolver, e quanto mais eu desenvolvo, mais as pessoas são líderes de si mesmas, mais elas começam a assumir protagonismo, fazer coisas novas. Mas quando a gente viu no longo prazo, o efeito no longo prazo era, gente, a gente formou muita gente para matas e para fora, e as pessoas que saíram do programa, elas tinham um NPS melhor, elas tinham um desenvolvimento melhor, elas tinham uma aceitação, elas tinham um time mais equilibrado em questão de resultado, pessoas, em questão de segurança psicológica. Então, foi muito legal ver o resultado na prática mesmo de desenvolvimento de pessoas e de pessoas que até hoje me abordam e falam, nossa, lembrei de você quando eu vi aquele assunto, quando eu vi a questão do mindset, lembrei de vocês e foi um trabalho que a gente fez muito em conjunto na área de RH mesmo. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito e de ter entregue e de ter formado gente para a liderança por influência, para a liderança de pessoas, né? Porque muita gente virou líder de pessoas, e isso foi me dá um baita orgulho ver o que a gente fez. Muito bom. É transformacional esse case. Esse é inspirador. Muito. Então, Muito bom. é um inspirar que transforma, né? Eu acho que é isso. A gente gerou muita reflexão e é esse inspirar que transforma. Voltando para aquela pergunta do que é RH que transforma, é esse RH que está ali o tempo todo criando coisas e pensando como é que eu desenvolvo as pessoas. Legal. Lu, chegamos ao fim aqui das perguntas, mas antes da gente finalizar nosso podcast RH que inspira, RH que transforma, eu queria que você deixasse uma dica para os profissionais da área, uma dica que você da sua escolha, assim, me conta uma dica. Eu acho que para os profissionais de RH,
primeiro, assim, é a questão, o conceito de lifelong learning. Não deixem de aprender, não deixem de buscar, não deixem de olhar para o mercado, olhar o que está acontecendo, façam benchmarking, façam cursos, se desenvolvam, busquem relacionamentos, busquem ferramentas e meios para a gente poder, para nós, enquanto profissionais de RH, conseguimos evoluindo, né? E acho que esse é o principal. Primeiro, busque conhecer, aprender e se manter atualizado sempre. Acho que e é isso que vai te ajudar a ser mais estratégico. Você vai olhar o que está acontecendo no mercado, vai olhar o que se aplica, o que não se aplica para a tua empresa, vai entender, vai se posicionar, vai leve dados, questione, provoquem, sejam, sejam úteis, né, enquanto time de pessoas. Não seja aquele RH que só processa folha, que só promove e demite. Não é esse o papel do RH. O RH tem um papel muito maior, extremamente importante. Cada vez mais a gente vê o RH se posicionando como uma área estratégica, como uma área essencial para o negócio, porque é isso. Eu olho para a estratégia e falo, a marketing vai falar, como que com marketing a gente vai atingir essa estratégia? Vendas, como que com vendas eu vou atingir? Como que com tecnologia eu vou atingir? E a área de pessoas é isso, como que através das pessoas a gente vai contribuir para o alcance da estratégia. Então, estejam conectados, não tragam coisas, porque a gente fala, é uma coisa que vai estudar, aí você vai estudar o negócio, não vou, aí não, isso aqui não aplica. Então, tenha um pensamento crítico do que é ou não aplicável para a tua área, do que é ou não aplicável para o teu negócio, né? Entendam do negócio. Acho que essa é uma outra dica. O que é o teu negócio? O que ele faz? Como é que ele se movimenta? E como é que você pode contribuir através das pessoas para atingir os objetivos da empresa? Muito bom, muito legal. Luísa, chegamos ao fim. Quero te agradecer por esse momento, por encaixar um horário aqui para a gente na sua agenda, para a gente fazer esse podcast. Ficou muito bacana. Muito obrigada. Obrigada!